surgindo, eu vou abrindo o material, né, que eu forneci a vocês, né, principalmente quem tem os vídeos, né, para trabalhar. Podem começar aí, então, quem tiver dúvida para perguntar já. Estou abrindo aqui o material. Boa noite, professor. É a Karen. Boa noite, Karen. Professor, uma dúvida que surgiu no meu grupo foi a seguinte, se nós temos que seguir passo a passo daquele vídeo que o senhor passou para a gente, porque a gente vai falar sobre imunidade de fungos no nosso grupo. Nós achamos o vídeo bem interessante, ele explica passo a passo como é que acontece. Nós temos que seguir igualzinho o que ele está fazendo ou não? Cara, assim, ó, a ideia de passar o vídeo era justamente para facilitar, assim, né, para que vocês não tivessem que ficar procurando vários artigos, porque não é um assunto que a gente encontra com facilidade o passo a passo de como acontece, né, as respostas imunológicas. Se vocês não quiserem fazer exatamente igual o vídeo, não tem problema, tá? Mas desde que esteja correto, né, que vocês tenham confiança no que estão fazendo, não tem problema não. A ideia era só facilitar mesmo para vocês, tá? Outra pergunta. No material do artigo que o senhor passou, ele fala sobre as doenças Candida albicans, Cryptococcus neoformans e Paracordilins. Nós vamos ter que também dar ênfase nessas doenças ou só dar uma pincelada? Não, assim, ó, Karen, se vocês não quiserem nem abordar essas doenças, vocês não precisam, tá? Tá. Não precisa. Desde que vocês façam uma apresentação sobre os mecanismos gerais de resposta contra fungos, já é o suficiente. Aí, se vocês quiserem usar um exemplo, né, alguma coisa assim para mostrar, não tem problema, tá? Mas não tem necessidade de entrar em cada doença, não. Tá bom, professor. Tá? Porque assim, para vocês que pegaram resposta imunológica contra patógenos, né, então bactérias, fungos, vírus, eumintos, né, foram os 4 que eu passei para vocês, né? Para vocês, assim, o básico mesmo que tem que ter na apresentação é quais são as respostas imunológicas que a gente direciona para esses patógenos, tá? Então, mas eu acho interessante, vamos supor, abordar sobre Cândida, né? Porque é uma levedura, não, é um fungo, né? É comum, né, de causar infecções, principalmente em mulher, blá, blá. Ok, se vocês quiserem fazer isso, não tem problema, tá? Fiquem livres quanto a isso. Só que, assim, claro, a parte básica de resposta imunológica vocês têm que apresentar, tá bem? Professor? Oi. Não sei se a Karen falou, porque eu entrei depois que você estava falando sobre os fungos, nosso trabalho sobre os fungos, e eu vi o vídeo, e eu queria saber, lá no vídeo ele fala sobre 3 tópicos, se for limitado ao que está naquele vídeo, seria correto, porque ele fala sobre a imunidade inata, a imunidade adaptativa e a humoral, sendo subdividido nesses 3 tópicos. Porque assim, ó, Ediane, a imunidade, ela é dividida, né, em duas imunidades, né, grandes imunidades, que é a imunidade inata e a imunidade adaptativa, né? A imunidade inata é aquela que no nosso corpo, tudo que não for linfócito, tá? Que não for baseado em resposta de linfócito, é imunidade inata. Então, desde uma bactéria, um fungo, no caso, né? Não conseguir atravessar a epiderme porque ela está íntegra, né? Ou sei lá, se ele cair, se tiver um alimento, tiver na nossa cavidade oral e ele for morto pela saliva, né? Pelo suco gástrico, ok? Tudo isso é imunidade inata, né? Até mesmo resposta inflamatória aguda, como vocês viram comigo, né? Participação de resposta de macrófago, fazendo fagocitose, tudo isso é imunidade inata, tá? Imunidade adaptativa vai ser aquela que quem confere no nosso organismo são os linfócitos, tá? E aí os linfócitos, eles vão ter uma participação direta de célula, né? Sendo linfócito T, auxiliar, né? TH1, TH2, TH17, que essas células, elas têm uma participação da célula mesmo combatendo de alguma forma, mandando combater. Então a gente chama de resposta imunicelular.
E quando existe uma resposta imune que ela se baseia principalmente em anticorpos, né, que são os fluidos que vão combater, vamos dizer assim, porque tem anticorpos, então a gente chama, né, já que é uma resposta via humores, a gente chama de resposta imune humoral, ok? Então o que, que vai acontecer? Muitos dos patógenos que vocês pegaram para fazer o trabalho, você pode ter uma resposta imune que é celular, se for adaptativa, ou uma resposta imune celular e humoral, ou só humoral, que é principalmente humoral, né? Ou só imunidade inata, né? Participando principalmente, depende muito do patógeno, né? Que for dar como exemplo, tá? Tá. Então, quando apresentaram no teu trabalho essa parte aí, é para dizer que para fungos você tem resposta imune inata, que é importante, tem resposta imune humoral, que é importante, ok? Então, precisa ter anticorpos em algumas situações, né? Em outras, só a imunidade inata com inflamação aguda já resolve. Então, tudo depende muito do patógeno, né? Mas quando eles fazem a apresentação do vídeo, eles mostram meio que geralzão, né? Como é que seria para você combater qualquer tipo de fungo, ok? Não tá dando, não Então, tá... a gente tem que focar nessa parte de falar sobre a ação imune, né? Isso, ação imune, tá? Você não precisa dar uma aula, Ediane, explicando o que que é imunidade, né? O que que é resposta imune humoral, né? Você vai focar nas respostas imunológicas que tem contra os fungos, né? Então, tem perfil de resposta TH17, né? Que é uma imunidade adaptativa que vai estar fazendo, né? Controlando, né? Mas focada mesmo para os fungos, tá? Não precisa ficar se desgastando com os gerais, né? Professor, sou a Dirleia. Oi, pode falar, Dileto. Eu tenho que fazer igualmente o vídeo, que ela explica, alguns pontos, ela explica bem certinho. Tem outros, por exemplo, como lá na fagocitose, que ela fala que a membrana ativa os fatores B e D. Eu tenho que explicar o que é esse B e D ou não? Eu posso seguir? Assim, ó, na verdade, Odileia, essa parte que ela está explicando isso, ela está explicando sobre a ativação do sistema complemento, tá? Então, eu não sei, eu não lembro como é que é no vídeo, qual é a resposta imunológica contra Bactérias. bactérias. Vou botar aqui. Então, isso seria para explicar, Odileia, seria para explicar a ativação do sistema complemento, tá bem? Deixa eu ver aqui, resposta imune bactérias. E eu falei já, né, Odileia, eu acho que tu lembra que eu falei que tem uma parte errada nesse vídeo, né? Então, Sim, eu também quero, porque é o TCD4, né, que vai ser convertido em pH17, não é isso? no teu. TH17, se for na parte de bactérias extracelulares, sim. Somente. Isso. É o extracelular, né? Que ela tá falando que ia ser em TH2 e é TH17. Isso, E eu porque não lembro qual era. TH2 é resposta contra vermes, né? Contra eumintos, principalmente reações alérgicas. Então essa parte está errada. Deixa eu ver aqui só. Na parte que ela fala do ativação do sistema complemento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Já tem uma parte do sistema complemento. Deixa eu projetar aqui para você. Né? Um minutinho. A minha dúvida, professor, é porque tem algumas coisas que ela explica, né? Por exemplo, o C3, ela fala que é quando ele faz ativação e tal. Só que tem algumas coisas que ela fala e ela não explica. Por exemplo, esses É só fatores, passa né? adiante, né? É só cita, né? Isso, aí eu quero saber se eu deixo assim, eu tenho que explicar. Já vamos ver qual é a tua dúvida, e eu te digo já se é para deixar, se não te ajudo, tá? Eu te explico o que é. Então aqui, ó, tá aparecendo para vocês aí, né? Sim. Tá, beleza. Vou botar aqui, se a internet ajudar. Então aqui, ó, já tem uma parte que explica essa parte de, deixa eu ampliar aqui.
Eita, hoje tá bom. Fica já essa parte da função do sistema complemento. Ó, tá? Então, estou mostrando aqui a formação dos buracos na membrana do patógeno, que é esse MAC, né? A fixação dessa molécula C3b, né? Que é para marcar para ser fagocitado, patógeno, que se fala opsonização. Aqui o C5a também é um fragmento do sistema complemento, tudo isso é sistema complemento, né? Que quando acontece essa formação dessa molécula, aí vai ter processo inflamatório, tá? Por exemplo, vai recrutar neutrófilos, tá? Então não é essa parte que você está falando, é mais para frente, eu acho, né? Deixa eu ver se tem mais para frente aqui. Aqui é a parte errada, né? Ó, exatamente aqui. Ó, que ela vai explicar. TCB4 é aqui quando ela bota TH2 e TH1. Desculpa, TH17, tá? Resposta imunológica, padrão inflamatório com recrutamento de neutrófilo, de monócito macrófilo, né? Então essa parte é errada aquela, de leve. Imagem, né? Se tu tiver dúvida, pode me mandar mensagem depois que eu te ajudo. Essa daí eu já corrigi, professor. Tá, perfeito. Não sei se tem mais outra parte. De errado mesmo, de leve, vai ser essa parte, tá? Né? Toda essa parte aqui, ó. Tá, deixa eu ver uma coisa. Mais pra frente, será, de leve, que tem essa parte do P&D? Não, professor, é lá na fagocitose, na resposta inflamatória. É quando está explicando o sistema complemento mesmo. Ah, tá. Então é aqui mesmo, aquela parte que eu estava explicando, né? Aqui, né? Leia, só para ficar claro aqui, ó. Complementos, a gente tem 3 vias, tá? A via alternativa, a via das lectinas e a via clássica, tá? Está apresentando, e provavelmente quando ela fala desses fatores B, D, né? Citando essas vias, e não precisa, tá? Não precisa entrar nisso. O máximo que eu quero que tu aborde é justamente que na resposta imunológica ocorre essa ativação do sistema complemento, tá? E com essa ativação do sistema complemento, pode, por exemplo, ter, a partir desse MAC, a morte direta do patógeno, no caso da apresentação da bactéria, né? Pode ter a marcação dele para ele ser fagocitado, que é essa opsonização, tá? E, além disso, pode ter um aumento da resposta inflamatória através desse C5A, só. Tá? Não precisa abordar mais nada. Pode, inclusive, só falar a ativação do sistema complemento, né, resultando em tal coisa, ok? Não precisa entrar nesses fatores B, D, não precisa se preocupar, não, tá? Ah, ok. Beleza. Tá? É porque foi isso, ela quis falar de quais são as vias que são ativadas, não tem necessidade, tá? Não tem. Vamos lá. Assim. Maria, vamos lá, Maria Simone. Sim, Maria Simone, eu acho que se você dividisse o trabalho em bactérias extracelulares e intracelulares, só nesses 2 tópicos já seria o suficiente. Tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Por que vocês botaram febre em bactérias? Porque essa parte inicial, ó, de bactérias é só para falar do mecanismo geral que ela está falando aqui. Uma coisa assim. Maria Simone, essa febre, não sei porque ela explicou aqui no final. Deixa eu ver aqui uma coisa.
Não, olha, senhora, não, não, tá? Inclusive, sou completamente contrário a essas coisas que falam de benefício. Não precisa falar não, tá? Divide o trabalho, ô Maria Simone. Você pode fazer uma introdução de bactérias, tá? E aí depois se divide em bactérias extracelulares, que é um mecanismo de combate, tá? É um mecanismo de combate completamente diferente do que vai ser bactérias intracelulares, tá bem? E esse negócio de febre pode excluir, é a mesma coisa que vocês falarem, ok? Professor, então, como é que a gente vai Oi. fazer esse dividido dos tópicos? Porque vai ficar muito pesado só para 2 pessoas explicar. É muita coisa. Mas aí vocês podem, Maria Simone, vocês podem subdividir esses tópicos, né, na apresentação. Explicar uma parte, explicar outra, bactérias intracelulares, né, bactérias extracelulares. Tá bom, então, obrigada. Faz assim, ó, vocês podem dividir em até 5 pessoas se quiserem. Um faz a introdução geral, aí o outro fala bactérias extracelulares, né? Ah, tá aqui, bactérias intracelulares, tá. Ô, Maria Simone, eu acho assim, ó, eu acho que vocês poderiam dividir o trabalho entre pessoas por aí. Eu acho assim, eu poderia ficar essa parte introdutória, ficar uma ou duas pessoas, e aí depois bactérias extracelulares fica uma pessoa e bactérias intracelulares fica outra, Maria Simone. Eu acho que assim, 3, 4 pessoas já é o suficiente para explicar, tá? Aí os demais, eles ficam para responder as perguntas. Tudo bem? Tá bom, professor. Tá? Essa parte de febre corta, tá? Essa parte de febre não vai fazer falta, até porque não é um mecanismo específico também de resposta contra bactérias, tá? Márcia, Márcia, eu confesso pra ti que eu não procurei na época que eu fiz toda essa pesquisa de material, eu não procurei, tá, vídeo sobre mecanismo de evasão, porque na minha cabeça o material seria suficiente, tá? Porque como a mecanismo de evasão ele não tem uma sequência, ok? Não é uma sequência de resposta imunológica. Você tem vários exemplos, né? Então, no trabalho de vocês vão falar desde de mutações, né, que fazem com que os patógenos consigam rapidamente e não ser reconhecido pelo sistema imunológico, né, como um invasor que já teve no nosso organismo anteriormente, passa por um mecanismo de alguns vírus que conseguem se esconder em alguns lugares que a resposta imunológica não consegue chegar, né, ou não consegue reconhecer, como por exemplo o vírus da herpes, passando por alguns patógenos que conseguem dentro do organismo do hospedeiro mudar os antígenos de superfície, né? Então sempre lembrando que os antígenos de superfície são aqueles que o sistema imunológico ele utiliza para reconhecer o patógeno. Então existem marcas na superfície, moléculas na superfície do patógeno que nosso sistema imunológico reconhece. Então, se o patógeno conseguir mudar esses antígenos de superfície, o nosso sistema imunológico passa a não reconhecer mais, né, como sendo um invasor que já tenha, como é que eu posso dizer, o nosso sistema imunológico, ele, quando ele reconhece um patógeno pela primeira vez, ele monta toda uma resposta, né? Então, vai ter proliferação de linfócitos, vai ser criada células de memória, e sempre que o mesmo invasor entrar novamente, o nosso sistema imunológico ele combate muito mais rápido, né?
Então, por que não precisa ter proliferação de linfócitos mais como teve na primeira vez? Parte, por exemplo, via anticorpos é com um aumento de anticorpos de uma forma muito rápida e elimina o patógeno rapidamente. Então, quando esses patógenos conseguem mudar esses antígenos de superfície, por exemplo, o nosso sistema imunológico vai ter que reconhecer como se fosse a primeira vez novamente. Por exemplo, o tripanossoma, né, que é o mesmo gênero que causa malária, que causa doença do sono, mesmo de mudança de antígeno de superfície. Né? Um outro mecanismo, por exemplo, né, Treponema pallidum, né, que é a bactéria da sífilis, tem um mecanismo imunológico bastante interessante, do sistema imunológico muito interessante, que é os antígenos de superfície dela serem muito parecidos com os antígenos humanos. Então, o nosso sistema imunológico nem reconhece ela como invasor. Então, perceba, são tudo estratégias, né? Deve ser a internet, eu acho, a sua internet, Maria Simone. Então, assim, ó, como eu disse, né, Márcia, se você achar algum vídeo, né, de estratégias dos patógenos para fugir da resposta imunológica, mecanismos de evasão, tudo é a mesma coisa, tá? Esse mecanismo de evasão significa como que os patógenos conseguem, de alguma forma, serem bem-sucedidos, né? Por que o vírus da herpes nunca sai do nosso organismo? Por que o da HIV não sai? Né? Por que a gente tem gripe mais de uma vez? Tudo isso são mecanismos de evasão, tá? Então, se você encontrar alguma coisa explicando, se você, você pode usar, não tem problema. Só que eu confesso que eu não procurei na época porque eu até achava que não devia. Assim. Professor, Pode deixa falar. eu lhe perguntar. Eu sou do grupo da Márcia, que o senhor acabou de falar. Eu queria saber, tipo assim, os três colegas vão falar disso aí que o senhor falou. E eu posso citar os exemplos de algumas doenças? Ou Claro, pode não. ser Maria dos Anjos, uma? né? Isso. Vocês devem falar. Por quê? Olha só. Imagine o seguinte, ó. Você vai fazer uma apresentação dessa, aí você vai falar assim, ó. Só presta atenção para você entender o que eu vou falar. Eu vou falar hoje de mecanismos de evasão dos patógenos, né? Então, um dos mecanismos de evasão é sobre mutações. O que acontece nas mutações? O patógeno sofre mutações no DNA e modifica os antígenos de superfície. Com isso, o sistema imunológico reconhece como se fosse a primeira vez que ele estivesse entrando no organismo novamente, mesmo que ele tenha entrado no ano passado, ok? Citei isso, expliquei. Beleza. Não é extremamente difícil entender isso. Mas com um exemplo, fica muito mais fácil de entender. Aí que você usa, por exemplo, influenza, que é o vírus da gripe. Né? Então, a gente sabe que a gente tem se a gente tiver uma gripe hoje, né, daqui a um ano a gente pode ter de novo. O que aconteceu com esse vírus? Ele sofreu mutações. Ele modificou esse antígeno de superfície através de uma mutação. Né? Por isso que a vacina é feita todo ano, né? Porque a gente pega esses novos mutantes e desenvolve a vacina. Então perceba que quando a gente traz para uma doença, por exemplo, nesse caso, que é uma doença extremamente comum, que é a gripe, aí torna mais fácil o entendimento, entendeu? Se você for abordar só a parte técnica do mecanismo de evasão, fica uma apresentação chata e difícil de entender, tá Sim, bem? isso que a nossa dificuldade foi essa, com o assunto, tá muito assim, para mim, eu sinceramente não entendi praticamente nada. Aí quando foi falando, dando os exemplos dessas doenças, e com aquele áudio que o senhor mandou para a Márcia, aí que foi clareando mais. Mas é Então, assim a mesmo. gente poderia, duas pessoas falar, assim, essa parte, e duas dar exemplo, porque tem bastante doenças, né? Sim, sim, sim. Se vocês quiserem, assim, ó, o grande problema, ô, Maria, é que assim, eu tô com o meu tempo agora, assim, ó, tá? Tanto que hoje eu passei o dia inteiro trabalhando, né? Ainda vou trabalhar depois que eu acabar com vocês aqui, né? Que ainda vou corrigir o banner do pessoal da farmácia, da fisioterapia, da fono, da outra turma, né? Sim, pessoal, mas assim, ó, se vocês quiserem, né, vocês tendo pronto já mais ou menos assim o roteirinho que vocês vão fazer, né? Vamos falar de mutações, sorotipos, né? Se vocês quiserem, mandem para mim, tá? Que eu dou uma olhadinha, tá? Para dar alguma ideia para vocês, mandar tirar alguma coisa, porque pode ter algum desses assuntos que é muito difícil de explicar, é muito difícil de entender para quem vai estar assistindo. Aí eu posso ajudar vocês já com uma experiência de vocês não precisarem entrar nesse assunto, tá? Ok?
vocês têm lá no grupo, vocês têm lá no grupo, né, o meu número, então mandem no meu particular, não precisa mandar no grupo não, tá? Deixa eu ver aqui. Vai ficar bem claro assim. Ah, tá bem. Anterior, vamos lá. Imunidade adaptativa, então eu posso dividir apenas em extra e intra, isso mesmo, tá? Isso mesmo, tá? Vocês não vão explicar, Adreide, vocês não vão explicar imunidade adaptativa. Vocês vão explicar resposta imunológica contra bactérias extracelulares e bactérias intracelulares, ok? Professor, Oi? só uma pergunta aqui com relação ao de fungos. Aquele Pode vídeo, falar. como você falou agora, ele falou um geralzão, né? Então, foi até um vídeo que para mim foi difícil entender, porque é muito assim, eu achei enrolado, entendeu? Sei lá. Então, essa seria a dificuldade de achar os subtópicos, né? Para poder a gente dividir. Aí eu estava na minha cabeça pensando que era para falar sobre a imunidade, né, adaptativa e inata e tudo mais. E aí eu vi aí nesse que a menina mostrou aí que não é bem assim. E aí eu já fiquei mais confusa ainda, entendeu? Não, assim, ó, Aí a gente pode se foi, basear, professor, naquele sim. livro que o senhor mandou, totalmente nele? Não, porque assim, olha, o livro que eu mandei, é esse aqui que eu passei para vocês, só para lembrar. Sim, Dê foi uma olhadinha, é esse. esse aqui? Sim. Tá, beleza. Olha só, o livro, ele é um livro de imunologia, né? Então ele vai abordar todos os assuntos de imunologia. Inclusive, ó, pelo que eu lembro, assim, os livros de imunologia, eles não aprofundam muito em resposta imunológica contra patógenos, né? Naquela parte deve ter imunidade contra micro-organismos, tá? Se você pegar esse livro e tiver lá dentro, vai ter um resumo sobre isso. Pode usar, não tem problema. Mas tem que ser o quê? Imunidade contra fungos, tá? O trabalho de vocês vai ser sobre isso. Não é para você trabalhar respostas imunológicas de uma forma geral contra qualquer patógeno, nem ficar explicando o que é imunidade inata, o que é imunidade adaptativa, não, porque o trabalho de vocês é sobre resposta imunológica contra um grupo de patógenos específico, que é fungo, tá? Então deixa eu abrir aqui só o vídeo. Aqui ele fala inglês ainda, né? Ele fala o nome, as abreviações em inglês. Não, não é nem isso, é porque ele fala um pouco enrolado mesmo. Tá. A primeira coisa aqui, só um pouquinho, deixa eu só ver. Quem tá falando é de Leia? Quem é que tá falando? Não, de Leia é bactérias extracelulares, né? Diane. Ah, Diane, tá. Olha só, então aqui, a primeira coisa, olha, o que são essas APCs aqui, ó? São células apresentadoras de antígenos, né? Então, a gente tem diversas células apresentadoras de antígeno, como macrófago, a célula dendrítica. Então, essas células apresentadoras de antígeno são elas que vão ativar os linfócitos de CD4. Ó, então, aqui, ó, viu? Ó, a célula apresentadora de antígeno, então vamos supor, ela foi lá e fagocitou o fungo, né? Tá nessa molécula MHC de classe 2 um fragmento desse fungo para o linfócito TH1, né? Desculpa, o linfócito T auxiliar, TCD4, né? E ao liberar essas citocinas aqui, ela faz esse linfócito CD4 se diferenciar em TH1. Ou se liberar essas citocinas aqui, e se diferenciar em TH17. Aí o que vai acontecer aqui? Ele vai explicar a imunológica, vão fazer
Só, isso que eu ia falar para vocês, ó. Eu estava achando que ele ia falar errado aqui, mas ele falou certinho. O que vocês podem dividir no trabalho de vocês também? Fungos intracelulares e fungos extracelulares, tá? Então, assim, ó, daqui para cá, ó, tá vendo? Essa resposta aqui é para fungos intracelulares. Então, assim, quando um fungo, vamos supor, ele é fagocitado pelo macrófago e ele parasita o macrófago, então esse macrófago vai precisar desse tipo de resposta aqui, ó, para ele conseguir vencer esse fungo. Assim como outros macrófagos, tanto do organismo, a gente como organismo de uma forma geral, tá? Vai precisar. Então, assim, pode dividir em fungos intracelulares, que é essa resposta aqui, tá? E aí você vai ter ativação de macrófago, isso que vai acontecer aqui no final, vai ter completar a fagocitose. E quando for fungos extracelulares, aí a resposta vai ser essa aqui, ó. Tá? Então, também, assim como o grupo das bactérias, vocês podem dividir em fungos intracelulares e fungos extracelulares. Tá? Inclusive, o padrão de resposta vai ser muito parecido dos dois grupos. Ok, professor. Tá bem? Aí, assim, ó, agora ficou mais claro. Isso, tá? Mas aí, assim, claro, só uma dica que eu dou para vocês, né? Precisa saber a função de cada uma dessas citocinas, né? Aqui que está aparecendo. Pessoal, assim, vocês poderiam até, vocês acham com muita facilidade, né? Imagens sobre isso, se quiserem colocar, né? Então, pode ser interessante, mas eu acho que não é necessário, tá? Porque isso aqui é pura decoreba, saber que a função de cada uma dessas citocinas, tá? Mas se vocês quiserem pegar uma imagem que ilustra, né, o padrão de resposta TH17 contra fungos, né, o padrão de resposta TH17 de uma forma geral, o padrão de resposta TH1 de uma forma geral, vocês podem fazer, não tem problema, tá? Eu acho que em algumas circunstâncias fica até melhor, assim, para entender. Né? Assim como aqui embaixo, ó, ele está mostrando, né, a resposta via anticorpos, né? Se você vai falar alguma coisa ali embaixo depois. Deixa eu ver. Aqui, ó, até em que tipo de fungos vai ser importante quais tipos de anticorpos, né? Então, se vocês quiserem utilizar isso na apresentação, não tem problema, é interessante. Mas se quiserem só abordar, né, a resposta contra fungos, né, a participação dos linfócitos B, essa resposta imune chamada de humoral, né, que é os anticorpos, você pode dizer que tanto IgA, quanto IgG, quanto IgM são importantes, tá? Nessa resposta contra fungos. E aí aqui provavelmente ele vai falar quais são as funções desses anticorpos contra o fungo, ó. Isso é importante também, mas não precisa citar as espécies de fungos, qual vai ser mais importante, qual anticorpo, tá bem? Certo? Ok, certo. Até porque eu vejo que em todas Tá. as fontes que eu procurei assim que fala sobre os fungos, sempre são citados esses tipos aí, albicans e tal. É a mesma coisa. Então, assim, ó, o que eu aconselho vocês a fazerem, assim, ó, se vocês quiserem usar, exemplificando ao longo da aula, usando essas espécies de fungos, vocês podem usar. Mas se vocês quiserem somente depois abordar quais são os fungos de maior importância, né? Por exemplo, o Candida albicans é extremamente importante para a saúde feminina, né? É bem mais raro de acontecer em homem, candidíase, mas na mulher é bem mais comum, né? Vocês que decidem, tá? Vocês querem usar ao longo da apresentação para tornar didático, né, ou exemplificando, usando os fungos, podem usar. Se quiserem usar só no final ou só no começo, vocês que sabem, tá? Isso fica a critério de vocês. Vocês poderiam vir dizer aqui, ó, por exemplo, fungo intracelular, explicou como é que é a resposta, tá? Aí eles vão dizer, por exemplo, tem tal fungo que causa tal doença, que esse mecanismo funcionaria para impedir que ele ocorra, ou, enfim, vocês podem usar ao longo da explicação, tá? Vamos lá, deixa eu olhar aqui só um pouquinho, pessoal. Vou ter que olhar aqui agora que eu já passei falando. Eu tenho 2 trabalhos sobre bactérias no mesmo vídeo. Não, é o seguinte, Edilza. Aqui nessa sala de aula, nós estamos com 2 turmas diferentes, tá? Então, como eu passei para as 2 turmas, tá? Os mesmos tópicos, tá?
vão ter mais de um grupo aqui que está interessado no mesmo assunto, tá? Sim, Daria, vou, assim que eu terminar Dariana, assim que eu terminar essa aula, eu vou olhar o banner de vocês, tá bem? Evelyn, eu provavelmente não vou ter tempo, Evelyn, de olhar os slides de vocês antes do tempo. O que eu vou fazer com vocês na terça-feira, eu pedi para minhas monitoras para elas ajudarem vocês justamente nisso, tá? Não com o assunto em si, né, com passo a passo, não, mas assim com os slides, para dar algumas dicas para vocês, tá? Mas essa semana aqui vai ser uma loucura na minha vida, então eu tô para liberar para vocês amanhã a avaliação de curso, né, para vocês avaliarem os professores, vocês os coordenadores, e eu estou trabalhando 24 horas por dia praticamente, tá? Então, provavelmente eu não posso comprometer isso com vocês, tá? Os slides. Tá com áudio, né? Tá com áudio, Raid. Esse não é o teu fone aí que tá. Márcia, como eu comentei, né, os slides sobre mecanismos de evasão, seria interessante você explicar o que é mecanismo de evasão, né, o que é o assunto de vocês inicialmente, né, sempre em mente, né, pessoal, você tem que ter sempre em mente que tem um monte de patógeno que entra no nosso organismo, né, e a gente elimina rapidamente, né, a gente, mesmo que às vezes demore um mês, a gente consegue eliminar, né, e tem outros patógenos e eles nunca mais voltam a nos infectar, e tem outros patógenos que por algum motivo, e aí é o trabalho de vocês, né, qual o motivo, eles conseguem vencer, né, ou eles entram várias vezes ao longo da vida, que não é uma coisa, né, mais comum de acontecer, ou ele entra no seu corpo e nunca mais ele sai. Então, tudo isso são mecanismos de evasão. Então, eu quero que vocês expliquem inicialmente o que é esse mecanismo de evasão, por que é importante esse assunto, e depois vocês abordem os principais, tá? Professor, deixa eu lhe perguntar, a Maria Lu, na hora da apresentação, o senhor vai passar os slides aí, a gente vai ligar a nossa câmera, é? No dia, quem é que tá falando, desculpa? É a Maria Desângelo? Isso, Tá, sou eu, Maria Desângelo. tá. Assim, Maria, no dia, né, eu prefiro que vocês mesmos projetem na casa de vocês, tá? O slide e assim, ó, vai ser a turma inteira, a gente vai estar em sala de aula, como se fosse uma aula normal, tá? E aí vocês vão apresentar, até porque os outros grupos eles têm que assistir, porque eu também vou fazer pergunta para eles, tá bem? E aí por que eu prefiro que vocês apresentem? Porque aí vocês podem fazer isso aqui, né, ó. Ó, vocês podem mexer, né, passar os slides no tempo de vocês, apontar, né? Então sempre lembrando que a gente está num período meio estranho da nossa vida, que a gente tem que tentar ser o mais didático possível, né? E a ponta do mouse aqui, ela ajuda, né, a apontar as estruturas, né, que vocês estiverem, né, apresentando, ok? Então eu prefiro que vocês façam isso, tá? No caso, para quem não tem notebook, fica complicado, né? Com celular. Mas aí pede para alguém, colega do grupo, né? Alguém do grupo vai estar com um notebook, né? Eu acredito. Mas se você quiser que eu faça isso, não tem problema, tá? Eu faço. Eu passo os slides e tudo mais, só vai ter que ficar me dizendo para passar. Tá bem? Professor, boa noite. Oi, boa noite. Driene, estou com dúvida, Oi, professor. pode falar, gente. Com dúvida sobre a imunidade adaptativa. Porque é um assunto assim que tem várias coisas que fala em mato. Aí, necessariamente não preciso citar, né? Eu só preciso citar a resposta, né, adaptativa, bactérias para celular, entrada. Isso, Adreide, é só. Você A não. resposta imunológica. Olha, por exemplo, assim, ó. Bactérias, tá? E
existe importância para as bactérias a resposta imunológica padrão TH2, tá? É a resposta imunológica adaptativa, não existe. Então você não vai entrar nisso, ok? Então, assim, a resposta imunológica adaptativa, tá? Ela vai desde a resposta de anticorpos, ok? Passando por perfil TH1, TH2, TH17, que são as respostas celulares. Só que dessas respostas todas, para a bactéria, TH2 não tem importância, então você não vai abordar isso, embora seja assunto de imunidade adaptativa. Tá? Se eu fosse perguntar esse vídeo para vocês, olha pessoal, vocês vão dar aula de imunidade adaptativa, aí sim você teria que abordar. Agora não, vocês vão focar só na resposta imunológica contra bactérias, tá? Só, aí não entra todas as partes da resposta imunológica, entra só as de importância que estão no videozinho, tá? Que no caso, você tem que fazer aquela correção, né? Que aparece no lugar de TH17, aparece TH2, tá? E aí eu mandei a imagem para vocês se guiarem como teria que ser a resposta, né? TH2. TH17, desculpa, né? TH2 no vídeo e a TH17. Tá. Professor? Oi, pode falar. Oi, alô? Oi, oi, oi. Tá cortando. Muito, né? Só somos 5 meninas. Tá, pode falar. Então, são 4 pessoas que vai estar apresentando e ficou aí eu pra Tá, responder então, as perguntas. tá, cortou aqui, mas acho que eu entendi o que você disse. Vão ser 4 apresentando, né? E só uma que não vai, né? Aí, o Cat, o que a gente pode fazer? Olha, eu faria até 4 perguntas, né, para a equipe, tá? A gente pode dividir, eu faço 2 perguntas para você, faço 2 para o resto da equipe, tá bem? Para não ficar sobrecarregado demais para ti só que não vai estar apresentando, tá? Ou faço 2 perguntas só, Ok, então, professor. eu faço só 2 perguntas para você, ok? A gente se adapta na hora, tá? Como a turma de vocês tem grupos menores, Ok, dá para obrigada. adaptar, tá? Olha, Professor, Márcia. boa noite, é Márcia, Boa noite. Márcia Rocha. Pode falar. Essas perguntas que o senhor vai fazer é dentro daquilo que nós vamos estar explicando ou o senhor vai estar abordando mais assunto dentro do nosso assunto? Não, Márcia, é sobre a explicação que vocês fizeram, né? Ou até se vocês não botaram uma parte que era para ter colocado, entendeu? Importante, né? Vamos supor aqui, ó, na explicação do fungos aqui. Vamos supor que o grupo resolveu não falar de linfócito B nem de TH17. Aí eu vou querer saber por quê, né? Entendeu? Agora, não, mas não vou ficar perguntando a você assim, mas e o fungo tal que não foi explicado, né? Não, esse tipo de coisa não. E aí... no caso, desculpa, professor, pode terminar. Não, e outra coisa, Márcia, que eu vou também fazer pergunta para vocês referente aos trabalhos dos outros que apresentaram, coisas básicas para ver se vocês estão prestando atenção, tá? Entendi. Tá bem? Então, quando eu mandei a planilha no grupo lá, eu mandei a planilha já está bem divididinho, como é que vai ser a avaliação. Aí vocês vão ter que ter perguntas referentes ao grupo de vocês, mas também a outros grupos, tá? Entendi, professor. Porque o nosso é o meu, mesmo que o da Márcia, né? Peixoto, sobre a invasão do sistema imunológico, né? Então, o artigo que o senhor passou para a gente, aquele capítulo, então eu estava dando uma lida, eu achei bem interessante, porque ali ele vem mostrando o que é a invasão, né? Ele vem explicando, e depois ele começa a citar alguns vírus, né? No caso aqui, ele falando também sobre a quantas são, aquele negócio de pneumonia, né? O vírus de pneumonias, bactérias. Bactéria de pneumonia, aham. E aí ele vem dizendo que existem vários tipos, né? Sorotipos, isso mesmo. Então, assim, vários sorotipos. Então, quando a pessoa é infectada com uma, talvez ela não seja mais infectada com aquela, porque ela cria uma defesa, mas não quer dizer que ela não vai ser infectada com outras. Perfeito. Então, no caso, se a gente for falar dela, a gente vai falar dela, como a colega falou, né? Citar exemplos, né? Então, se a gente se basear pelo aquele capítulo, dentro dos vírus, bactérias que ele está citando, sobre a invasão
tá bom? Aquela parte mesmo, a gente não precisa focar mais no artigo, porque ele já está bem completo do que o senhor espera Não, da se você, apresentação. Márcia, se você achar que está completo e está o suficiente, pode ser só aquilo ali sim. Por isso que eu já forneci esse material, que é para vocês não gastarem tempo tendo que procurar mais coisas. Mas olha só, caso, olha só, vamos supor, tá falando lá, vamos supor que seja Streptococcus aí da pneumonia, tá? Ah, só que eu quero achar uma imagem, quero achar uma coisa para explicar. Você pode ir atrás, tá? Ou assim, ó, eu vou pesquisar o que que é esse Streptococcus que eu não entendi, né? Aí você vai lá e pesquisa, e vai dizer, tem 80 e, vamos supor, 8 serotipos, né? Então, teoricamente, a pessoa poderia ter 88 pneumonias na vida, tá? Então, essa é a ideia que vocês têm que ter. Isso. 84, Tá? né? Isso depende muito isso, mas isso 84 porque depende da literatura, é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tá ótimo o valor, o número que vocês colocaram lá. Ah, tá. Tá? Mas é isso mesmo, Márcia. A ideia que vocês têm que ter é essa aí. Tragam para a vida de vocês. Pô, pneumonia é uma coisa do nosso dia a dia, né? Não que a gente tenha, mas quantas pessoas tem à nossa volta, né? Então a gente. Verdade. A gente sempre se preocupa que eu nem sabia que existia 84 tipos, eu nem sabia que se a pessoa fosse infectada com uma, ela pode criar anticorpos e não pegar mais aquele tipo de pneumonia, mas tem outros vários tipos que ela pode, né? É justamente também por causa desses pegar, antígenos de né? superfície, né? Como a bactéria da pneumonia, ela tem a cápsula que reveste ela, né? isso, tá? Tem essa cápsula que reveste ela. Esses 84 tipos diferentes de bactéria, a cápsula varia. Então, cada vez que entra no seu organismo, a cápsula que vai ser reconhecida. E se a cápsula for diferente, é como se fosse um patógeno completamente diferente, mesmo sendo a mesma espécie, né? Então, isso é bem complexo, tá? Mas é isso mesmo, Márcia, tá? É o caminho, o caminho das pedras, esse aí. Tá bom, obrigada. De nada. Vamos lá, pessoal, próximo. Professor, boa noite. Boa noite. Professor, o senhor vai fazer pergunta referente a outros grupos, mas o senhor vai mandar esse conteúdo para a gente estudar também? Não, vai ser na hora da apresentação mesmo, Rai. Tá? Porque assim, ó, eu Na não hora da quero. apresentação, para a gente ficar atento ao que eles vão falar e responder. Porque, assim, Rai, olha só, Rai, a gente já tá no final do semestre, tá? Vocês estão sobrecarregados já com um monte de trabalho. E eu ficar mandando para vocês trabalho, para vocês lerem, né? Eu acho desumano, tá? Então, eu vou me focar em coisas simples da apresentação de outros grupos, tá bem? Coisas simples. Eu não vou ficar assim, ó, Rai, me explica o que que é a interleucina, né, tal que o grupo explicou. Eu não vou perguntar essas coisas, né, muito aprofundadas que nem o grupo que apresentou às vezes vai saber responder, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso, mas vai ser assim, ó, fiquem atentos à apresentação dos outros, e eu não vou chamar a RAI para responder, eu vou chamar o grupo, tá? E aí o grupo da RAI, que pode ser a RAI inclusive, vai responder aquela pergunta que eu fiz, tá? Ok, professor, obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo, né, Adreide? Assim, tá para os professores, tá para os alunos, tá? Eu tô bem ciente disso. Tanto que eu tô, mesmo tendo largado esse trabalho para vocês, né, e no final do semestre, eu tô aqui para auxiliá-los no que eu puder, né? O problema é que o meu tempo está muito restrito mesmo. E assim, eu tô com coisas muito importantes na faculdade para resolver da coordenação, né? E aí, assim, vamos supor que eu digo para vocês, não, amanhã eu vou ajudar vocês, né, a tirar as dúvidas. Só que eu tenho que ter amanhã, por exemplo, colocar todo o questionário no sistema. E se eu não coloco, eu prejudico a instituição inteira, né? Então, eu tenho uma responsabilidade com a coordenação também. E segunda e terça são dias de eu trabalho na coordenação, manhã, tarde e noite, né? Eu não posso prejudicar a instituição por causa da sala de aula que só é de quarta a sexta para mim, né? Tá bem? Aí, assim, tanto que eu pedi para as monitoras, né, para dar um suporte para vocês na terça-feira, que eu não tenho como dar, né, esse suporte para vocês. Vamos lá, pessoal. Mais alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui uma coisinha rápida aqui. Vocês não perguntaram nada sobre isso. Realmente não teve uma pergunta. Uma outra coisa aqui, pessoal, que eu lembrei, ó. Deixa eu só pausar aqui. Que nesses videozinhos de apresentação, tinha alguns deles, se não eram todos, eu lembro de alguns tinham,
evasão no início, né? Não precisa vocês apresentarem isso, tá, pessoal? Por quê? Isso já é o assunto de outro grupo, tá? A não ser que vocês achem importante, no meio da explicação, abordar, tá? Para algum mecanismo imunológico, tá? Mas, se tiver, assim, ó, mecanismos de evasão como assunto dentro do assunto de vocês, dentro do assunto de resposta contra vírus, contra fungos, contra bactérias e contra eumintos, vocês não precisam aprofundar nisso, tá? Podem citar, podem falar rapidamente, mas isso é assunto de outra equipe, tá? Então, aqui, ó, pessoal, para quem pegou vírus, né, como assunto, ó, por exemplo, aqui, ó, foi exatamente o que eu falei, ó, parte aqui, ó, latência, por exemplo, né, então isso já é assunto de mecanismo de evasão, né, a latência é uma estratégia viral, né, que ajuda o vírus a conseguir, né, resistir à resposta imunológica, né, persistir no organismo, tá, já é um assunto que não precisa aprofundar. Para quem pegou vírus, não vai ficar explicando o que significa imunidade inata, quais são todos os mecanismos. Não. É só a resposta imune ao vírus, a imunidade inata participa de tal forma, ok? Ou tem tais formas de defesa que são consideradas imunidade inata. Depois, imunidade adaptativa, tá? Então, assim, ó, o trabalho de vocês não é explicar imunidade inata e adaptativa. 1 ano explicando isso, tá? O trabalho de vocês é explicar o que a imunidade inata faz para combater os vírus, o que a imunidade adaptativa faz para combater os vírus. Tá? Então, isso serve para todos os grupos, tá, pessoal? Não fiquem se desgastando, explicando tudo de inata e adaptativa. Vocês vão explicar a importância que tem essas duas imunidades na resposta imunológica contra o patógeno que vocês estão apresentando, ok? Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Ediane, eu gostaria de ajudar mais vocês, tá? Infelizmente, é a situação de final de semestre que não permite isso mesmo, tá? Mas agradeço também pelo reconhecimento aí, tá? Pessoal, assim, ó, terça-feira, volto a dizer, terça-feira, então, vai ser um encontro com as monitoras, eu vou só confirmar com elas o horário direitinho, tá? Se eu vou pedir para elas também, para elas anotarem alguma dúvida que vocês tenham, tá? E elas me repassarem. E aí eu procuro responder, tá? Porque quarta-feira eu consigo, à tarde, porque amanhã é noite do aula, né? À tarde eu consigo, de alguma forma, responder alguma coisa, tá? Aí elas me passando, eu posso verificar. Tá? Então eu vou pedir para elas fazerem também essa parte de anotação para ver o que eu consigo ajudar vocês ainda antes de quinta, né? Quinta-feira já é a apresentação dos grupos da farmácia, da fisioterapia, da fono e da enfermagem, né? E aí, até quinta eu posso responder ainda o grupo só de fono, né, da turma de sexta-feira, tá bem? Certo, pessoal? Professor, Oi, Rai. terça-feira a gente tem uma atividade avaliativa. Aí tem que ver o horário, né? Isso à noite. Não, vai ser à tarde, Rai. Vai ser tipo assim, ó. Eu pedi para as meninas fazer tipo assim, 5 horas da tarde. Tá? Obrigado, mestre. Tá? Porque aí, das 5 até as 6h30 dá para atender vocês, tá? Ok, obrigada. Nada. Então é isso, pessoal. Acho que, né, a gente está encaminhando aí as coisas. Pelo menos já fiquei satisfeito que vocês já estão encaminhando as apresentações, né? Não posso dizer de todos os grupos, né? Mas daqueles que participaram aqui dá para ver que vocês já estão encaminhando, tá bem? Então agora, né, tem alguns dias aí para preparar direitinho, né? Buscar imagens, né? Aí ver como é que vocês vão deixar didático, né? E entender o assunto que é o principal, tá bem? Então, pessoal, depois eu entro em contato com os líderes das equipes daqueles grupos que eu criei, e aí eu libero lá o link e o horário, né? E aí sempre lembrando, né, pessoal, que elas vão ajudar vocês principalmente nessa parte de estética de slide, né? Ideia para tornar mais
didático, ok? Alguma dúvida, e as dúvidas que vocês tiverem, elas vão anotar para passar para mim, tá bem? Então tá, pessoal, tenham um ótimo fim aí de domingo, tá? Não sei, acho que os meninos da turma de fisioterapia, fone e enfermagem não estão mais. Mas agora eu vou para corrigir os banners deles da transversal. Tá bem, Obrigada, pessoal? Boa professor. noite. Boa noite. Nada. Ah, tá, a Márcia tá aqui ainda. A Márcia tá aqui ainda. Tá. Então, mas a Márcia é da comunidade da Boa farmácia, né, Márcia? Obrigado, professor. Isso. Boa noite, tá? Não, então o banner não é da comunidade de É vocês. duas marcas, professor. É pois Márcia Rocha e Márcia Peixoto. Isso aí. Boa noite, professor. Boa Tá noite. bem. Obrigada. Tá bem, pessoal. Boa noite. Fiquem bem, tá? Um beijo no coração de vocês.